Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos refletir sobre o Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma. O que o provérbio quis dizer? O que nós podemos entender, refletir sobre esse texto de Provérbios 4:23? Olha, o primeiro conceito que nós temos que entender bem é que a vida nos traz experiências. E essas experiências, elas agregam valores à nossa alma, padrões de comportamento. E sempre quando você vai se comportar, você segue esses padrões. Na verdade, eles são partes integrantes da sua personalidade. São traços de personalidades. Pessoas violentas, pessoas calmas, pessoas excessivamente sem ação nos momentos em que deve agir, pessoas que agem de forma precipitada. Tudo isso é um conjunto de histórias que estão agregadas à nossa personalidade. São experiências de vida e a nossa leitura dessa experiência que nos fizeram o que nós somos. É assim que funciona. Pois muito bem, existem experiências que elas afetam a nossa mente. Essas experiências muitas vezes são rapidamente esquecidas e respondem a padrões. Por exemplo, xingar alguém no trânsito. Você xinga alguém no trânsito, o motoqueiro que te fechou, ou o motoqueiro xinga porque o carro não deu certo, né? Isso é a coisa mais comum de hoje, né? Os motoqueiros acham que os carros vivem para dar setas. Eles não, claro, eles não precisam dar seta, só os carros que precisam dar seta. E eles também não precisam olhar a seta, não necessariamente, você é obrigado a dar seta. Não é assim que funciona? Eu sei porque eu sou motoqueiro, eu sei como funciona. Pois muito bem. Aí, às vezes, nessas experiências, você xinga alguém no trânsito, não estou dizendo que isso é correto, tá bom? Mas logo você esquece, você nem sabe para quem você deu uma buzinada ontem, você nem sabe quem você xingou ontem, porque essa experiência, ela passou apenas na sua mente, na sua percepção sensorial do mundo. Agora, existem outras experiências que elas descem mais fundo, elas descem da mente para o coração. Aí está um problema. Não deixe que determinadas experiências desçam ao seu coração. Sentimentos de mágoa não podem descer ao coração. Sentimentos de incapacidade, de eu não posso, na minha vida tudo dá errado, estas coisas, meu querido, não devem descer ao seu coração. Por isso é que a Bíblia fala: guarda o teu coração, porque dele é que procede as fontes da alma. Você tem guardado seu coração ou tem deixado que experiências ruins afetem o seu coração? Às vezes uma pessoa te ofende e você fica com aquilo na cabeça uns 30 minutos depois, esqueceu. Excelente. Mas tem pessoas que às vezes falam: nunca vou esquecer o que fulano me disse. O que ele falou? Ele falou para mim isso e aquilo. Quando foi isso? Há 10 anos atrás. Não é assim? Desceu para o coração. E quando essas experiências traumáticas descem para o coração, elas provocam modificações. E essas modificações, elas geram, sabe, experiências de mágoa, de ódio, de sentimento de inferioridade. Essas experiências que descem ao coração, elas mudam a nossa matriz de pensamento. Todos nós temos uma matriz de pensamento. Nós temos reações prontas para situações. E quando aquelas situações acontecem, nós reagimos conforme a nossa matriz de pensamento. E às vezes sem pensar. Quantas vezes você já tomou atitudes que se arrependeu depois? Porque a sua matriz de pensamento estava pronta para agir daquela maneira. Às vezes violenta, às vezes falando uma palavra dura quando não deveria dizer, mas depois que passa tudo, você mesmo reconhece:
eu não fiz bem, mas você seguiu a sua matriz de pensamento. Ela estava no seu coração, ela determina como que a sua mente vai agir, como se fosse um código pronto. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que acontece no seu mundo sensorial e desce para o seu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da alma. Você está entendendo? Não são só experiências traumáticas que nos mudam, não. Experiências boas também. Meditação na palavra de Deus, como nós estamos meditando agora. Eu estou falando aqui, existem pessoas que essas palavras vão descer o seu coração. Elas vão falar, puxa vida, eu precisava de ouvir isso. Eu preciso guardar meu coração. E ela começa a estudar o seu mundo emocional e reorganizar esse mundo emocional. Você já parou para reorganizar o seu mundo emocional? Ele sempre termina com perdão. Tem gente que não gosta de perdoar. Meu querido, aprenda que perdoar faz um bem enorme para você. Faz muito melhor para você do que para a pessoa que você tem ódio. Aliás, se você perdoá-lo ou não, muitas vezes não vai mudar nada. Mas para você vai mudar muito. Então, nós precisamos fazer essa reorganização, sabe, emocional. Por quê? Porque isso vai mudar a nossa matriz de pensamento e vai fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores. No momento em que acontecer que você precisa reagir, você vai reagir de uma maneira melhor. Então, medita na palavra de Deus, pense no seu eu, faça uma introspecção, reorganize as suas emoções, perdoe, entenda a si mesmo e entenda os outros. Às vezes, nós somos severos demais com os outros e condescendentes demais para nós mesmos. Isso é um desequilíbrio. Você precisa entender que você é cheio de falhas e que as pessoas também. Você tem certas habilidades que as pessoas não têm e elas têm também as suas próprias habilidades. Então reorganize o seu pensamento, procure se aceitar mais como pessoa, né? Procure hoje ser melhor do que você foi ontem. Procure organizar o seu coração para que essa matriz de pensamento melhore. De todas as coisas, sobretudo que se deve guardar, guarda primeiro o teu coração, porque dele é que procedem as saídas da alma, tá bom? Fique bem e fique com Deus.